O que são os lipídios? Lipídio é um grande grupo de compostos, tanto que engloba colesterol, cera, é um grupo heterogêneo, são moléculas orgânicas, então são compostas por carbono, e a grande característica dos lipídios é serem solúveis em água. Então, nós temos vitaminas lipossolúveis, vitaminas que têm uma característica hidrofóbica. Só para dar uma ideia para você da grandiosidade do grupo de lipídios. Então, lipídio não é só um composto. Lipídios é um grupo de compostos que se caracterizam por serem hidrofóbicos, ou seja, por não serem solúveis em água, tá? Eles sempre têm que estar no nosso corpo. Pensa o seguinte, nós somos um sacão d'água, tá bem? Se os lipídios são insolúveis em água, como que eles ficam no nosso corpo? Então, esse já é a grande deixa. Eles têm que estar sempre compartimentalizados e eles nunca são transportados sozinhos. Então, qual que é a função da nossa circulação sanguínea? Transportar aminoácido, transportar glicose, oxigênio pelas hemácias. Ali nós temos um conjunto de elementos, né? Tudo que está acontecendo no nosso corpo está passando por ali. Os lipídios também. Só que como os lipídios vão passar por essa circulação sanguínea, como é que ele se comporta nesse meio aquoso? Ou seja, ele nunca estará sozinho. Ele sempre estará ou dentro de uma lipoproteína, que é um pacote que tem proteína ao redor, o lipídio está lá dentro, ou ele estará junto com uma outra proteína, que é a albumina. Ou seja, ele nunca está sozinho, porque imagina se o lipídio estivesse sendo transportado sozinho na circulação. Ele iria aderir nos vasos, ele iria literalmente bloquear, obstruir veias e artérias, e não é assim. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Luciana, mas professora, os lipídios, eles não causam essa obstrução de veias e artérias? Não, os lipídios não fazem isso, tá bom? Já vamos começar a desmistificar as coisas. Essa é a diferença do nutricionista para o técnico ou daquele que escuta o galo cantar e não sabe onde, sai falando um monte de besteira por aí. Não, os lipídios, eles não entopem, eles não causam obstrução nas veias e nas artérias. O que acontece é que a lipoproteína, o LDL, que também não é somente o LDL, quando ele se torna oxidado, que nós vamos ver isso lá para frente, ele pode ser englobado pelos macrófagos, aí os macrófagos se tornam células espumosas, essas células se aderem no endotélio. Quando elas se aderem no endotélio, aliás, qualquer outros fatores que podem se aderir de forma inadequada ao endotélio, como, por exemplo, hemácia contendo malária, qualquer outro hipertensão arterial que possa causar lesão, alta quantidade de glicose, enfim, situações que causem alteração no endotélio, lá na parede do vaso, aí sim vai causar um processo de inflamação, e aí nós temos uma multiplicação das células endoteliais. Aí é desse conjunto, com esse aumento com a multiplicação dessas células endoteliais, é que nós temos uma obstrução. E aí, é lógico, pode haver aderência. Mas, assim, não existe esse pensamento, se eu comer muita gordura, isso vai entupir. Não, pelo amor de Deus. Eu não sei em que situação que a gente estava lavando vasilha e tinha muita gordura, sabe aquela coisa assim, não sei se tinha muita gente, o que é? Sabe quando você vê aquele cano que vai ficando cheio de gordura, assim? Aí, nossa, meu vaso deve estar igual isso aqui. Não, seu vaso não está igual isso daí, porque se estivesse igual isso daí, você teria morrido, tá? Com poucos fins de semana de comida, comendo feijoada, essas coisas. Então, para com esse pensamento boboca de que lipídio causa entupimento. Não, nós precisamos dos lipídios. Isso daí é muito bem organizado no nosso corpo. Eles nunca são transportados sozinhos.
Eles estarão ou dentro de uma lipoproteína empacotados, ou transportados pela albumina, que é uma proteína muito importante, porque senão a gente fala muito de lipoproteína e esquece da albumina. A albumina é um importantíssimo transportador de lipídio. Eles são compartimentalizados, uma das grandes funções do lipídio é ser um armazenamento de nutriente, então ele vai ser compartimentalizado no tecido adiposo. E, gente, uma coisa que a gente não fala muito dos lipídios, que às vezes a gente esquece, mas é essencial, são os lipídios que fazem com que uma célula exista. São os lipídios, são os ácidos graxos que fazem com que o nosso corpo seja compartimentalizado em células. Nós somos pequenas, mas nós somos um conjunto de células, lógico, nós somos pluricelulares, mas imagina assim, que toda essa nossa água, se essa nossa água tivesse solta, a gente seria um sacão d'água. Olha que loucura, a gente seria um sacão d'água. Como que a gente mantém a distribuição de todo esse conteúdo aquoso? E é importante que ele seja distribuído, porque é justamente nesse meio aquoso que todas as nossas reações acontecem, que a obtenção de energia acontece, que a síntese de proteína acontece, que é o que acontece no citoplasma. Então, essa compartimentalização aqui, ó, das células, só acontece pelos lipídios. Por quê? Porque a membrana celular é formada de uma bicamada lipídica. É uma brincadeira boba, não sei se vocês já fizeram, não sei, né? Pega um dia uma assadeira, um tabuleiro, enfim, uma substância lisa, e vai com um dedo, assim, pega óleo, e vai fazendo, assim, ó, colocando círculos de óleo, faz um outro círculo de óleo aqui, faz um outro círculo de óleo aqui, círculo, sabe? Só o círculo. Aí depois você vem e põe gotas d'água aqui, gotas d'água aqui, gotas de água aqui, gotas de água aqui, e aí você vai entender o princípio de uma célula. É esse. É o quê? É a compartimentalização da água, porque essa água não sai daqui, ó, do círculo que você produziu. Então, só por isso daí você tem a noção da importância dos lipídios no nosso corpo, ou seja, nós precisamos dos lipídios, nós precisamos ter lipídios para sintetizar essa bicamada lipídica, para uma série de funções, como, aqui estão as funções, 1 grama de lipídios tem 9 quilocalorias, então, enquanto 1 grama de carboidrato tem 4, e 1 grama de proteína tem 4, ou seja, o lipídio me dá mais do que o dobro de quilocalorias. Isso é muito importante, por quê? Porque é muito difícil você atingir a necessidade calórica de uma pessoa sem fornecer lipídio para ela, sem fornecer gordura. Quando a gente trabalha com paciente hospitalar, com paciente crítico, com idoso, em que é difícil você fornecer uma quantidade de alimento, ele tem anorexia, ele não quer se alimentar, paciente oncológico, eles têm alta demanda e, ao mesmo tempo, é muito difícil você fornecer uma dieta para eles. Você não consegue fornecer uma dieta sem você acrescentar lipídio. É o lipídio que vai dar essa sustância, sabe? Eu lembro de alguns casos, assim, é muito comum quando a gente está trabalhando como nutricionista e a gente acompanha as famílias, e aí a gente visita, chega no hospital, aí se pergunta, olha, e o que você dá para o seu pai ou para sua mãe, como que é a alimentação dele? Na mesma hora que eles veem uma nutricionista, eles já falam assim, olha, doutora, para o meu pai, eu dou uma alimentação muito boa, tá? Eu não dou óleo, não dou gordura, e aí vem uma série de coisas no diminutivo. Cenourinha, batatinha, cebolinha, sei lá, tudo no diminutivo. Meu Deus do céu.
E realmente, muitas vezes, o que acontece? A pessoa comeu torresmo a vida inteira, tem atenção para isso, e aí, na hora que ele precisa do torresmo, para aumentar o fornecimento calórico, tiram o torresmo dele e dão água para o indivíduo. Aí é que vem a importância de você entender a bioquímica, o metabolismo. Por quê? Porque é tão forte essa coisa popular, é tão forte esse conhecimento raso, é tão forte que às vezes a pessoa, até o próprio profissional dá uma titubeada. Ai, mas eu posso dar torresmo para o meu paciente, mas torresmo não causa câncer? Não, não é assim. Segundo, o paciente já tem câncer. Terceiro, ele precisa de caloria. Quarto, é lógico que você não pode dar se ele tem uma diarreia, se ele tem alguma alteração do processo de digestão. Mas lipídio é um nutriente calórico importantíssimo. Ontem eu estava conversando, aí vem os casos de família, né? Com um primo, ele com 2 idosos em casa. Ah, Luciano, eu dou muita gelatina, porque gelatina é bom, é uma proteína muito boa. Primeiro, não é uma proteína boa. Segundo, a pessoa não come nada, a pessoa, o máximo que ela come são algumas colheradas. Então, se você então vai dar gelatina, quer muita gelatina, põe um creme de leite nessa gelatina. Então, põe óleo, aumenta o óleo da dieta. Então, o lipídio, ele pode entrar como um elemento para aumentar a densidade calórica. Outra coisa, estou dando aspectos práticos da nossa profissão para vocês, que eu sempre considero que vocês estão em formação profissional. É muito comum as pessoas comprarem vidrinhos, normalmente eles são roxinhos, acinturados, lindos, caríssimos, de suplemento. Alô, óleo é um suplemento. Óleo é um suplemento. Mas, Luciana, a comida pode ser oleosa? Para aquele caso, pode. Não é oleosa, porque dá aquela impressão assim, de uma coisa untuosa. Né? Não, eu preciso aumentar a quantidade de óleo daquele paciente. Porque estou aumentando a densidade calórica dele. Óleo é um suplemento. Creme de leite é um suplemento. Então, lembrem desses elementos, que às vezes as pessoas ficam imaginando, para dar um suplemento tem que comprar alguma coisa cara, um frasquinho que custa R$10. Menos. Óleo de soja, óleo de coco, creme de leite, que eu já falei. As coisas são tão loucas, tão loucas, que as pessoas compram, dão o leite desnatado, e depois dão o lipídio separado. Para que você está dando o leite desnatado se a pessoa precisa de caloria? Então, atenção para isso daí, tá bom? Para não ser incoerente. Tenha o entendimento do que você precisa para você ter a sua conduta. Vai chegar uma certa hora lá em dietoterapia que você vai aprender as condutas. Essas condutas são as que são determinadas hoje, ao longo do tempo elas mudam. Mas todas essas condutas técnicas, elas são baseadas nisso aqui, tá? Então, os ácidos graxos, as gorduras, elas podem ser simples quando elas têm só ácidos graxos e triacilgliceróis. Triacil é o quê? Triacil, nós vamos começar a falar muito de acil. Acil graxo com a enzima A. Acil é o ácido graxo, tá? Triacil são 3 ácidos graxos em um glicerol. Os lipídios, eles podem ser compostos quando eu tenho um fósforo nele, uma glicose. Os fosfolipídios são compostos anfipáticos. O que é anfipático? Anfi é que tem 2. Anfíbio é que vive na terra e que vive... Que vive na terra e que vive na água. Anfipático é porque ele tem afinidade tanto pela água quanto pelos lipídios. Um exemplo de um fosfolipídio é a lecitina. São os emulsificantes, porque eles formam emulsão, porque eles se ligam tanto na água quanto na gordura, e eles promovem emulsão. Lipídios derivados. Nós temos, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas lipossolúveis, como, por exemplo, a vitamina D, que é produzida
produzida a partir do colesterol, nós temos os compostos esteroides, colesterol, testosterona, sais biliares, as prostaglandinas, que são produzidas pelo ácido araquidônico, são compostos derivados. Funções: os lipídios têm 9 calorias, como eu já falei, fazem parte de membranas, barreiras hidrofóbicas, coenzimas. As vitaminas, lembrando que as vitaminas são coenzimas, sem as vitaminas aquela enzima não funciona. Participam de homeostase. Olha esse termo aqui. Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão me acompanhando? Sim. Ai, obrigada. Olhem isso aqui. Reserva calórica. Vocês acham que eles são uma reserva de caloria? Eu poderia falar isso? Não. Já é um bom começo. Por que não? Porque é uma reserva de compostos potencialmente energéticos? Exatamente. É uma reserva de nutrientes que podem produzir energia. Mas eu só vou produzir ATP, que é a energia química, não é? Se houver uma demanda. Esse termo reserva calórica, ele é muito perigoso. Fica parecendo que eu tenho uma reserva, uma reserva de energia, não é? E não é assim. Coxins estruturais, mão, gordura subcutânea, manutenção de temperatura corporal, tanto que quem é mais magro sente mais frio. Digestão e absorção de vitaminas lipossolúveis, eles são essenciais. Uma dieta restrita em lipídios também será uma dieta restrita em vitaminas lipossolúveis. Eles determinam o esvaziamento gástrico. Tanto que quando a gente come uma alimentação, nós já vimos isso lá na parte de digestão, uma feijoada, a gente se sente alimentado o dia inteiro. É o princípio da dieta do americano também, que de manhã come bacon, ovo, e é uma beleza, porque aí só vai comer de tarde, não para a hora do almoço. Palatabilidade, gente. O que tem gordura é muito mais gostoso. O que é mais agradável? Uma batata cozida ou uma batata frita? Frita. O que é mais gostoso? Não, batata frita, lógico. Porque a gordura, ela aumenta, ela causa uma compressão dos compostos, dos aldeídos, dos compostos que causam palatabilidade, não é? Esquecendo os termos, nas papilas gustativas. Então, os lipídios, eles causam uma compressão, então aumenta a sensação de sabor. Além de tudo, numa fritura, você desidrata. Então, quando você tem uma couve, que o povo aqui em Minas fala, né? É uma couve de briar os beiços, né? Que tem tanto óleo que ele causa brilho no lábio. Um feijão que tem mais óleo, que tem mais gordura. É lógico que ele é muito mais saboroso. Agora, é lógico que nós também temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que ele tem 9 quilocalorias, para ele jogar a quantidade, a ingestão de nutrientes calóricos lá para cima é muito fácil, né? Um sanduíche que tem... Se você enche um sanduíche de maionese, ele fica muito mais saboroso. Mas você põe um sanduíche cheio de maionese, cheio de carne, cheio de bacon, qual que vai ser o valor calórico desse seu sanduíche daí? Não é? E se você não consumir todo esse valor calórico, essa gordura será armazenada. Será armazenada como gordura no tecido adiposo, que nós vamos ver para frente. Acontece que ele também é veículo de tudo que seja hidrofóbico, pesticida, resíduos, enfim, qualquer coisa. Aqui, mostrando a formação, eu já mostrei isso aqui para vocês várias vezes, o triacilglicerol. O triacilglicerol, ele é o lipídio mais comum na nossa dieta, ele é formado por um glicerol, que tem 1, 2, 3 carbonos e 3 hidroxilas. Esse é o ácido graxo, ele tem um grupamento carboxílico, C-dupla-O, OH. Então, esse OH daqui, com mais esse hidrogênio daqui, vão formar água, ok? E sobra esse oxigênio aqui, ó. Então, vai ficar CH2C, o oxigênio, C-dupla-O, aqui, ó,
o oxigêniozinho que sobrou, C dupla O, e aqui a cadeia do nosso ácido graxo. Então, vejam que o triácido graxo glicerol, ele vai ter essas 3 cadeias. Então, isso daqui, ó, é constante, que eles chamam de esqueleto básico de um triacilglicerol. Essa cadeia carbônica é que vai mudar. Então, nós podemos ter uma combinação de cadeias carbônicas mais longas, cadeias carbônicas mais curtas, cadeias carbônicas contendo insaturações, cadeias com várias insaturações, aí no caso nós temos chamados de poliinsaturados, cadeias carbônicas curtas, quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que eu fui certinho, ó. Isso daqui eu teria um ácido graxo de cadeia curta, que ele vai até 6, isso é muito relativo, tá, na literatura, mas vai até 6. De cadeia média, se ele for até 12, aqui é TCC, e aqui eu tenho TCM. Vocês lembram lá na parte da digestão, quando nós falamos a diferença de TCC, TCM e TCL? Os triglicerídeos de cadeia curta e os triglicerídeos de cadeia média, eles precisam, aliás, eles não precisam. Os triglicerídeos de cadeia curta e os triglicerídeos de cadeia média, como eles têm cadeias pequenas, eles se comportam como compostos mais hidrofílicos, assim. Então, eles não precisam de lipase, eles têm uma absorção rápida, eles não precisam de formar emulsão, eles não precisam de bile. Então, e a absorção deles é rápida e vai acontecer via sistema porta-hepático. Da mesma forma, sim, de sistema, tá? Por onde vão os aminoácidos e por onde vai a glicose. Enquanto os triglicerídeos de cadeia longa, pelo tamanho da estrutura, pela hidrofobicidade dessa cadeia, eles já precisam da bile para emulsificar e eles precisam das lipases para quebrar isso daí. E a absorção deles vai ser pelos quilomicra e sistema linfático. Lembram disso? Cadeia longa, sistema linfático. Cadeia curta e cadeia média, sistema porta-hepático. Por isso é que os triglicerídeos de cadeia média e os triglicerídeos de cadeia longa, eles são muito utilizados em dietoterapia, é uma ferramenta para a gente, como suplemento. Por quê? Porque aumenta a quantidade de lipídio e fornecendo um lipídio que tem uma digestão fácil. É muito fácil encontrar esses produtos aí no mercado, inclusive de forma natural. Enfim, assim, natural, que eu estou falando da própria... Nós temos fontes, não preciso comprar só um suplemento. Um exemplo de um tipo de óleo que tem muito ácido graxo de cadeia média, gordura de coco. Gordura de coco tem muito ácido graxo de cadeia média, tem muito triglicerídeo de cadeia média. Por isso é que ela tem essa característica, mais sólida, mais líquida, mas eu vou explicar isso mais na frente, tá bem? Tá complicando? Tá simplificando? Vocês estão entendendo? Sim. Tá? Gente, vocês não imaginam o quanto que é difícil dar aula sem olhar o rosto de vocês, porque eu fico sem ter um feedback, sabe? Se tá entendendo, se não tá. Bom, então, essa relação, ó, um ácido graxo de cadeia longa, a parte hidrofóbica, ela é predominante. Então, se eu tenho um ácido graxo de cadeia longa aqui, ó, essa aqui é a parte hidrofóbica dele. Ela vai ser predominante. Se eu tenho ácido graxo de cadeia curta, vamos supor aqui 3, olha, que ele terminaria aqui. Ele viria só até aqui. Vejam, a parte hidrofílica dele, no caso aqui, né, um ácido graxo, falando só do ácido graxo, 1, 2, 3, 4, 5, viria até aqui, ó. Vejam que a parte hidrofílica é predominante. Então, é essa característica do peso da cadeia. Então, a predominância entre a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Quanto maior a predominância da parte hidrofílica, lógico, mais fácil será o processo de digestão,
que é o que acontece com os ácidos graxos de cadeia curta e cadeia média. Quanto maior o poder da parte hidrofóbica da cadeia, eu vou precisar de mais suporte, aí eu vou precisar que ele forme emulsão, eu vou precisar de uma outra forma de digestão. Então, a relação é essa. Se a parte hidrofílica é predominante, ele vai ter uma característica mais aquosa, mais fluida, tá? Fluida. Se a parte hidrofóbica, se a cadeia é maior, ele vai ter uma parte, essa hidrofobicidade dele vai ser mais significativa. Bom, e é o que eu estou falando, então, a solubilidade desses ácidos graxos diminui com o aumento do comprimento da cadeia. Não só a solubilidade, como a fluidez deles. Então, vejam, eu tenho duas características para a fluidez dos ácidos graxos. Vamos ver se está aqui. Tá, estava aqui no próximo slide. Então, por enquanto, é isso aqui. Oi. Cadê? Já? Tá. Olha, então aqui está muito claro a importância desse grupo aqui, da proporção desse grupo para o tamanho da cadeia, que vai impactar em todo o sistema de digestão e absorção e transporte desse ácido graxo. A saturação. Então, eu tenho que considerar duas coisas. O tamanho da cadeia, que vai dar o maior peso com relação à parte hidrofílica, e também a saturação desses ácidos graxos. Eu posso ter, os ácidos graxos, eles têm essa configuração aqui em zigue-zague, significa que eu tenho um carbono aqui, vou colocar aqui C, dupla O, grupamento carboxílico, né? OH, ácido graxo. Então, carbono 1, carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono, outro carbono, outro carbono. Então, eu tenho essa configuração, carbono faz 4 ligações, 1, 2, 3, 4, o que tem esse traço aqui? Tem não, C dupla OH, esse carbono aqui faz 4 ligações também, que eu tenho 1, 2, então eu tenho um hidrogênio aqui, e eu tenho um hidrogênio aqui. Aqui eu tenho um carbono, um hidrogênio e um hidrogênio, ok? 4 ligações, totalmente saturado, ligações simples. Ficou ruim aqui, bagunçado. Ih, baguncei tudo. Ah, não era para isso. Será que com Ctrl Z volta? Ah, meu Deus. Pronto, isso, mais ou menos. Então, 4, 1, 2, o quê? Cadê o outro hidrogênio que eu coloquei? Mas que caqueira, né, que eu estou fazendo? Um carbono aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, ok? Está claro para vocês, né? 4 ligações. Saturado, porque são ligações simples. Só que os ácidos graxos podem ter duplas ligações. Quando ele tem duplas ligações, 1, 2, 3, ele vai ter só um hidrogênio aqui. Então, e do outro lado também, só um hidrogênio aqui, porque esse aqui também tem, ó, esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, e esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, aqui nós teríamos clássico de uma ligação com dupla, um hidrogênio para cada lado.
As ligações duplas encontram-se quase sempre na configuração cis e não na trans, então, na maior parte das vezes, ficariam por um lado só. Em geral, a adição de uma dupla diminui a temperatura de fusão, ou seja, desculpa, o nariz está coçando. Ou seja, ela se funde numa temperatura menor e eles são mais líquidos. Por exemplo, então, a presença de ligações podem ajudar a manter a sua natureza fluida. Então, olha aqui. Nós temos gorduras como a gordura de porco, por exemplo, gorduras animais, gordura de porco, de boi, não é? Você faz lá, você cozinha a carne, e aí você observa que tem aquela gordura mais dura em cima, ok? Se a banha de porco, que aí você guarda, tá aquela coisa assim, bem sólida, não é? Aquilo ali é característico de ácidos graxos saturados, ácidos graxos que não têm duplas ligações. E além deles serem saturados, eles são longos. Então, isso faz com que eles sejam sólidos. A proporção disso daí, entre esse tipo de ácido graxo, tamanho da cadeia, vai dar característica das gorduras. Vocês já viram gordura de carneiro, de sebo de carneiro? Alguém já viu? Ela é mais dura ainda, ela é mais consistente, ou seja, ela possui cadeias maiores, mais características e é mais saturada. Diferente dessas duas, nós temos o óleo de soja, os óleos vegetais. Os óleos são líquidos. Por que que os óleos são líquidos? Os óleos são líquidos porque eles são poliinsaturados. Eu tenho várias insaturações. Os ácidos graxos, eles são até longos. O óleo de soja, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de ácidos graxos com 18 carbonos. Então, mesmo que o óleo de soja tenha ácidos graxos de cadeia longa, estão entendendo essa proporção? Cadeia longa, em que a parte hidrofóbica é maior do que a parte hidrofílica, mesmo o óleo de soja sendo de cadeia longa, por que que ele é líquido? Porque ele tem duplas ligações. Essas duplas ligações dão fluidez para os ácidos graxos. Agora, detalhe, por que que a gordura de coco, ela é um pouco sólida e um pouco líquida? Alguém saberia me falar? Sim, ele tem ácidos graxos, né, triglicerídeos de cadeia média, que são os TCMs. Isso daí faria com que ele fosse mais fluido, concorda? Porque a parte hidrofílica está predominando sobre a parte hidrofóbica, correto? É isso? Ele é de cadeia média, então eu tenho uma parte polar e uma parte apolar pequena. Isso dá para ele uma fluidez. Mas, ao mesmo tempo, ele também é sólido. A gordura de coco, ela tem uma parte líquida e uma parte sólida. Por que que ela é sólida também? Por que ele tem essa coisa assim, essa gordura de coco? Na verdade, gente, eu tenho que falar isso para vocês, tá? Isso não é muito comentado, mas ela tem um conflito existencial. É isso. Ela não sabe se ela é líquida ou se ela é sólida. A parte ser líquida, nós já sabemos que é porque ela é de cadeia curta. Mas qual que é o conflito dela ser sólida? Já que eu contei o segredo da gordura de coco. Por que que, ao mesmo tempo, ela também é sólida? O que da temperatura? Ela é sólida à temperatura ambiente. Quando a gente compra gordura de coco, que agora está na moda, né? Ela tem no supermercado, no vidrinho lá, o vidrinho transparente, é vidro, né? Aí tem lá, tem uma natinha líquida e uma parte sólida embaixo.
Por que ela é sólida? Arriscando? Quem arrisca? Gente, ela é sólida, porque é de cadeia média, veja, não é de cadeia curta. Então, a parte hidrofílica é predominante a parte hidrofóbica, mas a parte hidrofóbica nem tão curta é assim, ela não é curta, ela é média. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem ao redor de 12 carbonos. Isso faz com que ela tenha uma característica fluida, mas ela também tem uma característica sólida, porque ela é toda saturada, toda. Então, como ela é uma gordura saturada, isso diminui a fluidez dela. Por isso que eu falei, ela é uma gordura em conflito existencial. Ao mesmo tempo que ela tem uma cadeia média que dá uma fluidez, essa mesma cadeia média é toda saturada. É um óleo vegetal, mas ele é saturado, então faz com que ele tenha essa característica mais sólida. Tá claro isso? Então, para a gente entender o comportamento das gorduras e dos óleos, nós temos que entender que existe uma relação entre tamanho da cadeia e as insaturações. Quanto mais insaturações, mais fluida, que é o caso dos óleos vegetais, exceto a gordura de coco. Quanto maior o tamanho da cadeia, também menos fluida ela se torna, ok? A insaturação, ela é um ponto-chave na característica do óleo. No final das contas, uma das coisas que mais pesa é a quantidade de insaturações, porque os óleos, eles têm cadeias longas, são insaturados e por isso eles são totalmente líquidos. Tudo bem? Comprimento da cadeia. Vocês já ouviram falar de ácidos graxos ômega 3, ômega 6? A diferença é que o ômega 3 e o ômega 6 eu conto de trás para frente. Então, enquanto os ácidos graxos, normalmente eu conto aqui, carbono 1, 2, 3, 4, a família ômega, que nós chamamos de família ômega, eu conto de trás para frente, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, se eu tenho, esse aqui é o carbono 1, ômega 1, ômega 2, e aqui ômega 3. Então, se eu tiver uma dupla aqui, no carbono 3, no ômega, nós chamamos esse grupo aqui de família ômega 3, muito característico do linolênico, que tem maior número de insaturações, que nós vamos ver. Linolênico, enquanto que o linoleico já vai ser a família ômega 6, aí ele começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a dupla estará aqui. Então, a diferença é que quando a gente fala ômega, que a gente está contando de trás para frente, ok? Contém os ácidos graxos dos produtos animais contêm entre 16 a 26, os ácidos graxos saturados, vamos olhar aqui, ó. Como que funciona isso aqui? Olha, 4 é o número de carbonos, 0, dupla é o número de duplas. Então, o butírico, que é uma gordura muito comum no leite, o butírico e o caprílico, inclusive o aparelho para a gente medir a gordura do leite, chama butirômetro. Não sei se vocês já fizeram isso em bromatologia. Eu tinha aula de bromatologia e a gente media com butirômetro. É um ácido graxo, olha aqui, olha que bacana isso. Tem 4 carboninhos, muito comum no leite. É um ácido graxo, então, de cadeia curta. Esse ácido graxo
principalmente no leite humano, ele tem maior proporção desse butírico, ele tem uma digestão mais fácil. Então, nós temos uma diferença de composição entre quantidade de gordura e do tipo de gordura entre o leite humano e o leite de vaca, por exemplo, porque um atende o bezerro e o outro atende a um bebê. Por isso que quando você dá um leite de vaca para uma criança, a criança fica empanturrada, cheia, como se ela tivesse comido uma feijoada. Enquanto você dá um leite humano para uma criança, a criança mama de 2 em 2, 3 em 3, e aí a mãe louca, aliás, a mãe não é louca, louca é quem fala isso para a mãe. Se o seu leite é fraco, e a coitada já está lá não aguentando dar mamar de tanto em tanto tempo, não, é porque o leite dela, a criança mama e está bem, é como se você tivesse comido uma saladinha ao invés de uma feijoada, entenderam? Atenção para, aqui também nós temos os ácidos graxos essenciais. Eles são compostos por 18 carbonos e tem duas duplas, duas, o linoleico e o linolênico. O linolênico tem 1, 2, 3 duplas ligações. O que são os ácidos graxos essenciais? Que é o mesmo pensamento dos aminoácidos essenciais. Os ácidos graxos essenciais, eles não podem ser produzidos no nosso corpo, no nosso organismo. Por que não? Porque nós não conseguimos colocar duplas ligações depois do carbono 9. Por exemplo, aqui, essa dupla do carbono 12. A gente não consegue. Mas, você dando linoleico, a gente até consegue colocar a dupla do carbono 15. Então, mais ainda importante que o linolênico é o linoleico, mas os dois são considerados essenciais. O número de 2 pontos indica o número de carbonos que se seguem às duplas. Olha, esses dois ácidos, tudo ok, tudo bem, gente? Pode seguir, porque senão vira palestra, né? Sim. Pode? Entenderam que nós temos 2 ácidos graxos essenciais, o linoleico e o linolênico? Sim. Tá. Olha, o linoleico ele é considerado a família do ômega 6. Então, nós já sabemos que é o que conta de trás para frente, não é? Então, vamos considerar que aqui eu tenho C dupla O, OH. Eu estou chamando mais atenção para isso, que o povo fala, vocês já escutaram falar muito? Isso é ômega 3, isso é ômega 6, já ouviram falar isso? Parece que é outro mundo. Óleo de peixe tem muito ômega 3, ômega 6, ouviram falar isso? Já? Pois é, vocês vão ver que não tem mistério nenhum, tá? O que é isso? Isso aqui não é só no óleo de peixe, isso aqui é encontrado em óleo de soja, tem pra caramba. Tem uns detalhezinhos. Então, ó, esse daqui eu contaria o carbono 1, se fosse normal, né? Então, ó, tararã, 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 sei lá, eu não vou contar. Aí vamos supor que a cadeia termina aqui, ó. Tá, como é que eu vou fazer isso? Aí aqui seria ômega 1, fazendo de trás para frente. 2 e 3. Ó, já sei. Aqui seria o carbono 1, vou fazer em cima. Aqui seria o carbono, pela contagem daqui, seria o carbono 1, 2, e aqui o carbono 18. Carbono 17, carbono 16, carbono 15. Estão entendendo aqui? De trás para frente eu estou contando ômega. Então, 1, 2, 3.
e daqui para lá é a contagem natural, a contagem normal, que é isso aqui, ó. Tudo bem? Eu estou sentindo que vocês não estão entendendo. Isso aqui é importante. A contagem aqui, ó. Eu tenho 20 carbonos. Olha aqui, ó. Que 20 carbonos. Eu tenho 18 carbonos, ok? E eu tenho dupla no carbono 9 e dupla no carbono 12. Do linolênico, eu tenho 18 carbonos. Isso aqui, na verdade, que eu estou fazendo é do linolênico. Do linolênico, eu tenho 18 carbonos e eu tenho dupla no carbono 9, no carbono normal, contando daqui para cá. Eu tenho uma dupla no carbono 9, uma dupla no carbono 12 e uma dupla no carbono 15. Tudo bem, gente? Tá todo mundo junto? Esse aqui é o ômega 3 linolênico. Todo mundo junto? Então, eu estou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma dupla no carbono 9. Eu tenho uma dupla no carbono 15 para o carbono 16. Eu tenho uma dupla no carbono 9, uma dupla no carbono 12. Estou falando do linolênico. E uma dupla no carbono 15 para o 16, ok? Estou contando. Isso aqui é do linolênico, ó. Eu fiz isso aqui no lugar errado. Não fui didática, não. Se eu conto na família do ômega, veja, o carbono 18 é o carbono 1. O carbono 17 é o carbono 2. O carbono 16 é o carbono 3. Olha aqui, ó. É o que tem a dupla. A dupla não é do 15 para o 16? Se está no carbono 15, é para o 15 para o 16, ok? Quando eu conto de trás para frente, eu tenho que ele é ômega 3. Então, por isso é que nós falamos que ele é ômega 3, porque quando eu conto de trás para frente, o 16 vai dar 3. 18 é 1, 17 é 2, 16 é 3, entenderam? Estou contando de trás para frente. Agora que, na verdade, estou simplificando. Eu tenho 18 carbonos. Quando eu conto de trás para frente, o 18 é 1, o 17 é 2 e o 16 é carbono 3. A dupla ligação vai do 15 para o 16, por isso nós chamamos de ômega 3. Então, é toda uma família dos ômega 3 que são derivados do linolênico. Ah, Luciano, eu tenho que saber isso? Tem. Você é um nutricionista. Tá? Não estou querendo que você entenda os prostanóides, tromboxanos, tem que ter uma ideia, mas tem que saber o que é o ômega 3 e o que é o ômega 6. Tem que saber que nós temos 2 ácidos graxos essenciais, sim, que é o linoleico, que tem 2 ligações, e o linolênico, que tem 3 ligações. A minha forma de guardar era assim, o linolênico eu sempre achei que era um nome mais complicado que o linoleico. Então, se o linolênico tem um nome mais complicado, é porque ele tem mais dupla. Então, linolênico, não é? Inclusive, ele é proparoxito, não é? Lênico aí. Então, ele tem dupla no 9, 12 e 15. Como ele tem mais duplas, quando eu conto de trás para frente, é lógico que tem que dar ômega 3. O linoleico eu tenho no 9 e no 12. Se as duplas ligações são antes, ele tem, contando de trás para frente, tem que dar um número maior, vai dar ômega 6. Preciso saber? Precisa. Existe situação de eu ter deficiência de ácidos graxos essenciais? Tem. Atenção, tem. Em que situação que eu tenho isso? Eu tenho deficiência de ácidos graxos essenciais se eu tenho dietas especiais. Por exemplo, nutrição parenteral, que vai pela veia. A gente usa, área importantíssima para o nutricionista, porque é pouca gente que trabalha com ela. Vocês vão ter uma disciplina só de nutrição enteral parenteral. Então, eu já trabalhei em um hospital que eu recebi criança, ou obra, ninguém merece durante a aula, que eu recebi criança que usava nutrição parenteral e a criança não recebia lipídio. Por quê? Porque o lipídio da nutrição parenteral é caríssimo.
você pagava o NL e era em dólar. Hoje eu não sei como é que dá isso, deve estar um pouco melhor. Então, a gente tinha recebido essa criança transferida e no hospital que ela estava, ela recebia nutrição parenteral sem lipídio. Quando ela chegou, ela apresentava estrias na barriga, característicos, assim, típico de livro, de deficiência de ácidos graxos essenciais. Mas, Luciana, no dia a dia eu preciso procurar fontes. Não, porque você encontra todas elas. Ácidos graxos de 18 carbonos são muito fáceis. Óleo de soja está lotado. Todos os óleos têm muito disso daí. Então, os ácidos graxos essenciais para alimentação via oral, fonte barata, fonte fácil. Ou seja, não tem por que você comprar ácidos graxos essenciais. Se alguém te aparecer vendendo ácidos graxos essenciais, você ri e não compra, porque aquilo ali é ouro de tolo. Mas, Luciana, não é possível que apareça. Já apareceu, eu lembro. Não lembro qual que era a empresa, que chegou representante numa alegria para mim, porque treinado para isso daí, nem o representante tinha pensado. Luciana, agora nós temos um triglicerídeo de cadeia média, porque usava muito, a gente usa muito triglicerídeo de cadeia média no hospital. Esse, para mim, é um suplemento que presta. Mas se eu quero comprar um triglicerídeo de cadeia média, o que eu quero que tenha no meu triglicerídeo? Ácidos graxos de cadeia média, ou seja, ácidos graxos que vão até 12 carbonos. Concordam comigo? Se eu quero triglicerídeo de cadeia média, eu quero ácidos graxos que tenham até 12 de carbono. Agora nós temos um triglicerídeo de cadeia média que também tem ácidos graxos essenciais. E o preço dele é só um pouquinho a mais, compensa porque você já compra os dois juntos. Eu falei assim, olha, se eu quisesse ácido graxo essencial, eu ponho óleo de soja para os meus pacientes. Luciana, mas como assim? Eu falei assim, porque eu encontro essa quantidade que você tem aí no óleo de soja. Ou seja, eles estavam me vendendo óleo de soja pelo preço do ácido graxo essencial. Olha que loucura. Então, entendam isso. Sem contar que vocês precisam saber que nós temos ácidos graxos essenciais, ok? E tem cada coisa louca no mercado que vocês não acreditam. Professora, você pode explicar de novo essa contagem? Eu não entendi direito essa contagem das ligações saturadas. Eu vou fazer o linolênico de novo, tá? É porque eu fiz ele aqui no lugar errado. As ligações insaturadas. Vou fazer aqui. Aqui eu tenho C, dupla O, OH. Grupamento carboxílico. Então, se eu tenho 18 carbonos, vamos supor aqui, carbono 9, carbono 10, carbono 11, 12, 13, 14, 15, não vai chegar nunca, 16, 17, 18, ok? Onde que eu, então, esse aqui é o carbono, 18, carbono, 1, vamos contar junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pulei, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Onde estão as duplas? Carbono 9 para o carbono, vou até mudar de cor aqui, Onde estão as duplas? Carbono 9 para o carbono 10, carbono 12 para o carbono 13, porque a dupla aqui estou contando do primeiro carbono, o carbono 9, é lógico que você
É uma ponte, né, de um lado para o outro. Carbono 9 para o 10, do 12 para o 13 e do 15 para o 16, ok? Isso é essa contagem aqui, ó. Tamo junto? A contagem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha, o linoleico, ele começa a ter a dupla no carbono 15. Então, olha aqui, carbono 1, 2, 3. Ele é ômega 3. Esse é o linolênico, ômega 3. Entendeu? O linoleico não tem essa dupla aqui. O linoleico não tem essa dupla aqui. O linoleico vai ter a dupla no carbono 9 e 12, que é aqui, ó. Então, é ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6. Então, o linoleico, ele é ômega 6. Entenderam? Ah, sim, agora eu Entendeu? entendi. Sim, obrigada. Do ômega 6 agora. Eu confundi. Oi? Do ômega 6. Repete esse processo do ômega 6, por favor. O ômega 6, onde é que ele tem, é o linoleico, ok? Onde que ele tem a dupla? No carbono 9 e no carbono 12. Certo. Carbono 9 e no carbono 12. Não tem mais dupla. Só no 9 e no 12, tá? Tá. Cera no nariz. Aí, quando a gente conta de trás para frente, carbono 18, ômega 1, ômega... Estão acompanhando a minha ponteira aqui? Eu apontando? Vocês estão acompanhando eu apontando carbono? Carbono, então, ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6. Por quê? A dupla aqui, ó, a dupla né, do carbono 12 para o 13. O carbono 13 aqui, ó. O carbono 13, no ômega, ele é 6, quando eu conto de trás para frente. Lembra, gente, que dupla, você está unindo pontes. Quando eu falo que é do carbono 9, é do 9 para o 10. Se é de trás para frente, é do 10 para o 9. Se é do 12, é do 12 para o 13. Se é de trás para frente, é do 13 para o 12. Acontece quando eu conto de trás para frente aqui, ó, o 13 é 6. Então, eu tenho 6. Oi? Não, eu não seria ômega 9. Mas a gente não faz isso. Porque a gente conta a última dupla. Entendi. É relativo só à última dupla. Esse daqui eu tô contando pela última dupla, que é o carbono 15 para o 16. Então, ômega 3. Eu conto a posição da última dupla. Aqui a última dupla é no carbono 12, que é do 12 para o 13, aqui, ó, que vai ser ômega 6. Essa é a última dupla dele. Poderia ter, a gente fala só o 3 e 6. Poderia ter se aqui, aliás, não sei, se essa daqui for a última. Aí é do 9 para o 10. Ah, sim, sim. Qual que vai ser o ômega 9? Aquele que a última ligação também é aqui, ó, no carbono 9. Só vai ter essa dupla. Porque eu conto a última dupla. Quem que vai ser? Vai ser o ácido, não está aqui, não é nenhum desses, vai ser um ácido graxo que eu tenho 18 carbonos e a última dupla no carbono 9, que por coincidência também vai ser aqui, porque como é 18, né, é na metade. Vai ser aqui, ó. Ômega 9. Entendeu? Quem que seria esse carbono? Olha aqui.
seria o oleico. Seria o oleico, olha, 18 carbonos, esse aqui é o ômega 9. Ômega 6 e ômega 3. Ômega 9, porque tem só uma dupla, e a última é no carbono 9, que também é ômega 9. Entenderam? É o oleico. Entendi. O linoleico eu tenho, o oleico eu tenho uma dupla só, o oleico eu tenho 18 carbonos e uma dupla no carbono 9, que aí ele vai ser ômega 9. O linoleico eu tenho duas duplas, que é do 9 para o 12, que é do 9 para o 10, do 12 para o 13, e por isso ele é ômega 6, porque ele estaria aqui. E o linolênico, ele tem 3 duplas, além de ter essa do 12 para o 13, ele também tem do 15 para o 16, que daria ômega 3. Então, a gente conta somente a última dupla, no caso de ômega, e contando de trás para frente. Tá claro isso? Luciana, mas por que tem um número 18 ali na frente? É que é o número de carbonos, né? Tá, exatamente. 18 é o número de carbonos, e esse triângulo aqui, a partir desse triângulo, ele mostra as posições das duplas. Tem uma dupla no carbono 9, uma dupla no carbono 12 e uma dupla no carbono 15. Tenho 18 carbonos, 9 e 12. Por isso que quando é 9 aqui, ó, tanto faz, é no carbono 9 e é o ômega 9 também, porque é a metade. Entenderam isso? Então, aqui eu estou contando, quando eu falo que eu tenho 18 carbonos, uma ali dupla no carbono 9, uma dupla no carbono 12, essa contagem é nesse sentido. Quando eu falo que é ômega, é do último carbono, essa contagem aqui é da carboxila para o final, e esse daqui é do final para a carboxila. Aqui não, né? Aqui, ó, o ômega. Tá bem? Tá? Vocês estão sendo sinceros ou gentis? Isso tá certo? Hein, gente? Eu entendi. Tá ok? Tá claro, claríssimo? Isso é muito importante, o nutricionista tem que saber isso. Então, eu tô contando assim, ó. Entendeu a sonoplastia, gente? Ó o som. Tô contando do duplamento carboxílico para cá. E o outro tô contando do final da cadeia para cá, o ômega. Tá bom? Aí, se você não estiver entendendo, é um problema, porque aí os dois se batem e aí formam uma confusão danada. Não forma confusão nenhuma, tô só exagerando. E não vão fazer meme com isso, não. Eu vi um que vocês fizeram que eu morri de rir. Tá? Voltando aqui, tá? Olha, o que eu tô chamando atenção para isso? O mais importante é que vocês entendam o que é o ômega, o que é a contagem, o que é a posição das duplas ligações. Desses ácidos graxos, entre todas as funções que eles têm, eles também são associados a propriedades inflamatórias, de agregação plaquetária, inflamatórios e de agregação plaquetária. Isso é importante? Muito, porque o nosso processo inflamatório está associado com isso daí. Então, se você tem um espinhozinho no dedo, você vai desenvolver um processo inflamatório para que aquele espinhozinho saia. Isso é muito bom, são as nossas defesas, ok? Beleza, nós precisamos das nossas defesas, graças a Deus elas existem. O problema é que se esse espinhozinho dá um processo inflamatório de uma tal magnitude, que pode levar ao meu braço, que pode levar ao meu corpo. Então, o processo inflamatório, ele tem que ter um controle. E o controle desses dois ácidos graxos aí, eles favorecem o equilíbrio da homeostase dos nossos processos inflamatórios. Mas às vezes as pessoas acham que tudo tem que ser anti-inflamatório. Não.
Nós precisamos dessa defesa. O negócio é a magnitude da defesa. Então, os ácidos graxos ômega 6, eles estão associados, eles são, a partir deles, a partir do linoleico, que é produzido o araquidônico, é a partir dele que é produzido o araquidônico, que a partir dele que é produzido o docosapentanoico, que vai formar essa série de elementos aqui. A partir do linolênico, eu tenho a formação do eicosapentanoico, que é o famoso EPA, que muitos falam que é EPA, e o docosahexanoico, que é o DHA. Eles estão associados também a prostanóides, tromboxanos e leucotrienos, que são produzidos células por leucócitos, por plaquetas, enfim, cada um tem a sua produção aí. A diferença é que os ômega 3 são mais associados a, tem que ter um equilíbrio entre eles, e esse EPA e o DHA estão mais associados a serem menos trombogênicos, eles terem um processo inflamatório, mas um processo inflamatório mais friendly, tá bom? Então, os detalhes disso daí vocês vão ver lá em patologia, até porque na nossa disciplina aqui a gente não teria carga horária para isso. Mas o sentido é esse. Eles inibem além de tudo, eles diminuem a conversão do ácido araquidônico nesse daqui. Por isso é que esse EPA e o DHA são muito falados. E aí, o óleo de peixe tem uma grande proporção desses ácidos graxos. Só que, gente, o óleo de soja também tem de linolênico, depois nós vamos ver. E nós produzimos esses ácidos graxos no nosso corpo. Mas a gordura de peixe, veja, não estou falando peixe seco, torrado. A gordura do peixe tem alta quantidade de EPA e DHA. Inibem a conversão, plaquetas para produzir tromboxano, que é menos trombogênico. Inibe a agregação de forma, o outro ômega mais forma mais intensa. Produtos do óleo de peixe são menos trombogênicos e inibem a agregação plaquetária. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: já tem que ser diversificada. Fontes animais, fontes vegetais, o equilíbrio está na diversidade. Aí, o que me preocupa disso? Aí a pessoa fala assim, mas castanha faz tão bem. E aí ela receita. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu fui no nutricionista, ela me receitou uma castanha de manhã, uma de tarde, uma de noite. Ou, ela não entendeu, sei lá se não entendeu direito o que foi. Nem sei se ela foi nutricionista. Posso estar falando besteira aqui. Que ela come uma castanha de manhã, uma de tarde, uma de noite. Gente, o que é isso? Como se fosse uma medicação aquilo. Não, você não tem que comer uma castanha, a alimentação tem que ser diversificada. Por que tem que ser uma castanha? Aí a pessoa começa a receitar uma castanha porque ela leu em algum lugar que castanha protege. Aí fica na moda, aí fica aquele profissional de modinha. Pelo amor de Deus, prometam que vocês não serão profissionais de modinha que receitam uma castanha de manhã, uma de tarde, uma de noite, na época da castanha. Quando sai a época da castanha, vai ser chia de manhã, de tarde, porque já passou a época da chia. Chia, eu acho que agora está fora de moda. Aí vem a época do não sei o quê, aí aquilo de manhã, de tarde, de noite. Pelo amor de Deus, o que aquilo tem? Qual que é o ácido graxo? Qual que é a proteína? O que é o elemento? Isso é que hoje é falado, tá bem? Não vão ficar decorando coisa de alimento funcional, que é importantíssimo, mas alimento funcional, nutriente funcional, ele tem uma base química. Então, não entendam aquilo sem saber a base química, até porque você não vai entender. Sem saber a base química, você não entende. Você vai ser... Sabe aqueles bonequinhos que falam assim, sabe, mas que ele não está falando nada, tem um outro ali por trás? Sem entender química orgânica, sem entender o mínimo disso daqui do funcionamento, você não entende, você só vai repassar uma informação de revista, tá? Olhem a diversidade. Ômega 6. Quem que era o ômega 6 mesmo? O linoleico, que tem menos ligações, 9 e 12.
Ó, vou escrever aqui. Então, quem que é o ômega 6? É aquele... é o que tem ligação no carbono 9 e no carbono 12. Quem que vai ser o ômega 3? Aquele que tem no 9, no 12 e no 15, né? Que eu tenho mais para o final. Então, esse aqui é o linolênico. E esse aqui é o linoleico. Difícil. Linoleico. Bom, vamos ver aqui, ó, quem tem mais ômega 3? Olha aqui, óleo de canola, óleo de soja, banha tem pouquíssimo, azeite tem, manteiga, tá? Vamos ver quem tem, porque aqui são poliinsaturados. Porque poliinsaturados, por quê? Porque tem mais de uma. Olha aqui, tem 9 e no 12. O outro 9, 12 e 15. O oleico, que nós vimos que era o ômega 9, ele tinha só um. Então, ele é um monoinsaturado. Vamos ver quem tem mais ômega 3. Eu gosto... Ah, não, nós já vimos. Vamos ver quem tem mais ômega 6. Óleo de açafrão, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de algodão, amendoim, canola. Olha, o óleo de canola é bacana a composição dele. O azeite tem muito ômega 6. E vejam, não importa se é azeite, se é gordura de coco, seja lá o que for, todos eles fornecem 9 quilocalorias por grama. Vocês já viram pessoas, às vezes, em self-service, quando ela... eu estou fazendo dieta, estou restringindo gordura, aí ele pega aquela salada e lota de azeite, como se azeite não fornecesse 9 calorias. É lógico que fornece, né? Quem são os saturados? Saturados. Olha aqui, a gordura de coco é a mais saturada de todas. Sem ter dupla nenhuma, não tem proporção de duplas aí. Por isso é que ela é densa. Ao mesmo tempo, ela tem uma parte líquida, porque os ácidos graxos têm cadeia média. A manteiga também é muito sólida, tem 66% de saturados. Banha, 41%. Vejam, óleo de soja não tem saturado? Tem 15%, mas a quantidade de saturado dele não é suficiente para suplantar a quantidade de poliinsaturado. Por isso que o óleo de soja é líquido, e por isso que o óleo, e por isso que a manteiga é sólida. Tá claro isso? Por isso que a banha é sólida. Tá claro isso, gente? Beleza? Então, voltando. Aí, fosfolipídios, colesterol. Eu já falei do colesterol para vocês. O colesterol, ele é um ser condenado injustamente, como se a gente não precisasse dele. Nós precisamos demais do colesterol. Inclusive, a maior parte do colesterol é produzida no nosso corpo. Então, foi outra modinha também, sabe? Que não podia comer manteiga porque tinha colesterol. Não podia. Bobagem. Você tem que restringir realmente a quantidade de ácidos graxos saturados. Isso daí depois vocês vão ver lá na dietoterapia. Mas nós absorvemos muito pouco colesterol da nossa dieta, muito pouco. Se a pessoa tem colesterol alto, a culpa é do corpo dela, tá bem? E aí, se o colesterol é alto, é porque o corpo dela tem um defeito. Porque todo mundo fala assim, tem que controlar meu colesterol, que você vai controlar nada, você não consegue controlar nem o dinheiro que está no bolso, tá? Quem controla é o nosso corpo.
e nós controlamos muito bem. Nós controlamos o nível de colesterol, igual nós controlamos o nível de glicose. Concorda? Quem tem diabetes não consegue controlar o nível de glicose. Tem um problema, uma alteração ou por produção de insulina ou por resposta à insulina. Então, ele não controla a quantidade, então ele não controla o nível glicêmico dele, mas ele está com um defeito, ele está com um problema que tem que ser tratado, que tem que ser cuidado, que tem que ser acompanhado. O colesterol é a mesma coisa. Nós temos um controle da quantidade de colesterol do nosso corpo. Nós precisamos muitíssimo desse colesterol. Esse colesterol é a base dos nossos hormônios. É a base dos nossos hormônios, da base da vitamina D. Nós precisamos do colesterol para sintetizar os ácidos biliares, os sais biliares, enfim, uma grande quantidade de compostos no nosso corpo. Compostos esteroides, quando a gente fala que ele é um composto esteroide, é porque ele tem esses 4 anéis aí, tá bem? Então, e o colesterol é essa estrutura aqui, ó. 4 anéis, A, B, C e D, essa estrutura compacta. Isso é o chamado núcleo esteroide dele. Então, quando a gente fala que um composto é esteroide, é porque ele tem essa característica aqui, ó. Além de tudo, o colesterol tem essa cadeia que dá mais hidrofobicidade para ele, e como o próprio nome fala, colesterol, ele tem um álcool. Isso é o colesterol. Esse é o colesterol que pode estar na membrana, que pode estar dentro da célula. Ele está nesse formato aqui, tá? Ele está assim. Só que quando ele é transportado dentro das lipoproteínas, ele está assim, ou seja, onde tinha um OH, ele recebeu um ácido graxo, que é a mesma reação como é que chama lá, gente? Do glicerol. Então, aqui, ó, aí sai esse hidrogênio com mais esse hidrogênio, e aí forma água, então liga aqui, né, ó. É exatamente aqui. O anel composto, né, o núcleo esteroide, dupla não, ligação com O, C dupla O, e aqui está o ácido graxo. Nós chamamos isso de ligação éster. Se isso é uma ligação éster, nós temos agora um éster de colesterol. Então, quando fala éster de colesterol, é um composto mais pesado ainda, mais saturado ainda. São componentes estruturais, os ésteres, transporte. Como todo lipídio, sempre associado a uma proteína, componente das lipoproteínas, são solubilizados por fosfolipídios. Atenção, síntese. Ele é sintetizado praticamente por todas as nossas células. Embora o fígado é o responsável por 80% da síntese. Então, a maior concentração, para variar o fígado, ele bate o recorde de todas as produções, né, um órgão metabólico. Olha aqui, a maior parte do colesterol vem da síntese. Então, eu sintetizo, você sintetiza ao redor de 1 grama por dia, sendo que apenas 0,3 vem da dieta. Aliás, são reabsorvidos, porque nós eliminamos e reabsorvemos também. Então, gente, por quê? Porque eu tenho controle no processo de absorção também. A maior parte nós sintetizamos, mas nós também precisamos desse 0,3 aqui, ó, porque nós não somos capazes de absorver, nós não somos capazes de sintetizar todo o colesterol que a gente precisa. Então, se a pessoa tem a maior parte do colesterol é absorvida no ilho. Então, se a pessoa, se acontece a retirada do ilho, e ela passa a não absorver colesterol, ela vai ter problemas sérios com relação ao colesterol. O colesterol, enquanto o ácido graxo, ele é degradado,
o colesterol de 2 em 2 carbonos, a gente forma acetil, a gente oxida, não é? Não é isso que a gente sempre estava falando? Eu oxido um composto e, por exemplo, de uma estrutura de 6 carbonos igual a glicose, eu vou oxidar ao máximo até produzir composto de um carbono só, que é o CO2. Ácido graxo tem 18 carbonos, eu vou produzir acetil que tem 2, vai chegar no final oxidando, até eu chegar em composto que tem um carbono só, que é o CO2. Porque nós somos seres poluidores. O colesterol não. O colesterol a gente não oxida e ele não vai virar compostos com CO2. Então, ele não vai ser oxidado e esses carbonos não serão eliminados pela nossa respiração. O colesterol, ele vai ser eliminado pela conversão dos ácidos biliares ou excretado como colesterol mesmo. Então, lembra que eu falava que a bile, falo, que eu continuo vivo, continuo repetindo isso, se Deus quiser, por muitos semestres. A bile é um elemento de excreção que a gente sempre considera a bile, que é produzida lá no fígado, só para emulsificação. Opa, visão restrita, pera, é pouco, tá? Nós temos eliminação, suor pela pele, pela urina, respiração, bile é uma das formas de eliminação do nosso corpo. Então, e é ali que eu elimino esse colesterol, é pela bile que eu elimino esse núcleo esteroide. O colesterol produz, eu vou oxidar o meu colesterol. Eu vou fazer muita caminhada. Vocês já ouviram as pessoas falar isso? Eu comi muito colesterol, então eu tenho que fazer muito exercício para gastar o colesterol que eu comi. Já ouviram falar isso, gente? Eu comi muita feijoada, então eu tenho que fazer muito exercício para oxidar o colesterol que eu comi. Quanto de exercício que vocês acham que uma pessoa precisa fazer para oxidar o colesterol que ela ingeriu? Vocês acham que é mais correr, pular? Que tipo de atividade que seria? Sair na urina. Ele é um composto hidrofóbico. Eu elimino alguma coisa relacionada a lipídio na urina? E eu já escutei isso de nutrólogo. Já escutei de nutricionista também. Aliás, já escutei isso de muita gente. Dá vontade de... Não pode, tá? Então, tá. Eu não vou ser boazinha agora, tá? Sabe aquela amiga, né? Não é amiga, né? Sabe aquela menina chata, ou aquele menino chato, ou aquela pessoa que você tolera porque você tem que ser simpático, porque você tem que ser gentil, e aí você tem que sorrir, você sorri assim, vamos fazer, né? Mas, assim, aí você encontra com essa pessoa um dia na academia, e aí ela te pergunta assim, porque os chatos, eles falam coisas inconvenientes, aí eles viram para você e falam assim, Bárbara, você faz nutricionismo? Aí você fala assim, não acredito. Aí você fala, eu faço nutrição. Aí ele fala, eu comi muito colesterol hoje, como que eu elimino esse colesterol? Como que eu faço? Você fala assim, faz muito exercício até você eliminar o seu colesterol todo. Quanto tempo que ele vai ter que fazer exercício para eliminar o colesterol todo? Principalmente essa pessoa que pergunta se você faz nutricionismo. Ele vai ter que ficar a vida inteira lá. A vida inteira. Talvez a próxima também. Tá, gente? Por quê? Porque ele não oxida colesterol. Então, ele pode pular, virar de cabeça para baixo. Não. Ele vai oxidar e vai produzir CO2 a partir do ácido graxo. Tudo bem? A partir da glicose, a partir da cadeia carbônica da proteína. Do colesterol, nunca. Então, você fala assim, vai fazendo esteira aí. Na verdade, é como se você falasse assim, ad eterno, porque você nunca vai eliminar esse colesterol. O colesterol não é oxidado. Tá bem? Não, o que você pode fazer para contribuir com a eliminação? Então, o colesterol sempre será oxidado, sempre será eliminado pela bile.
Sempre no processo de digestão. A bile está lá, ela está eliminando. Ou seja, então nós temos um processo de eliminação e de reabsorção. Eliminação e reabsorção. Isso nós chamamos de circulação enterohepática. Sai do intestino, fígado, intestino, fígado, fígado, intestino e vai lá, tá bem? Mas olha, colesterol nós não oxidamos. Lembrem disso. Eu quero, assim, é preciso terminar essa disciplina com alguns conceitos queria terminar essa disciplina com alguns conceitos muito básicos para vocês. O que é o processo de oxidação? Eu vou pegar um nutriente e vou chegar com ele até um carbono só, que é o CO2, tá bem? As gorduras também. Na urina, eu vou eliminar compostos hidrofílicos. Na urina, eu vou eliminar as vitaminas hidrossolúveis, porque a urina, ela é um composto líquido. Então, imagina, se na urina eu eliminar gordura, o que vai acontecer com a urina de uma pessoa que elimina gordura? Se a gente estivesse eliminando gordura na urina, como que ficaria o nosso xixi? Como seria o nosso xixi? Ele teria o quê? Uma nata em cima dele? Já que ele não mistura, entendeu? Então, não. É outra coisa que às vezes as pessoas falam, para você emagrecer, toma muita água para você eliminar gordura na urina. Não, a gente não elimina as nossas gorduras em lugar nenhum. Você mobiliza a gordura do seu tecido adiposo se você precisar de produzir energia. Aí você mobiliza, oxida, e essa gordura, na verdade, é porque as pessoas às vezes devem inverter, né? O que sai por baixo, o que sai por cima, deve ser algum problema assim. Essa gordura você não está eliminando pelo xixi, você está eliminando pelo nariz. Você está eliminando como CO2. Que fique muito claro isso. Aí tem gente que eu acho que confunde, parte de baixo, parte de cima, não. CO2, tá bem? Colesterol, não, porque o colesterol não é oxidado. Então, não tem isso. Eu já escutei muito disso também. Eliminar pelo intestino. Não, pelo intestino a gente absorve. A gente não tem eliminação, a não ser que você tenha uma diarreia. Aí você tem perdas, você está puxando. Aí você está perdendo conteúdo hidroeletrolítico. Mas a gente não está falando de piriri, a gente não está falando de diarreia, isso é patológico. A função do intestino é absorver, é entrada, não é saída. Tá bom? Luciana, oi. Eu tenho uma dúvida. Na aula você disse que os triglicerídeos de cadeia curta e média não precisam da lipase, né? Qual da lipase? Eu não entendi, então. Por quê? Porque qual que é a função da lipase? A função da lipase pancreática, né? Lembrando da digestão dos lipídios, você tem a bile que vai emulsificar, correto? Vai causar uma emulsão para misturar o lipídio na água. O lipídio estando misturado na água, vem a enzima, porque a enzima está na parte aquosa. Aí vem a lipase. A lipase quebra o triacilglicerol e libera ácido graxo. Lembram disso? Que formam as micelas. Então, nas micelas, a gente tem o quê? A gente tem ácidos graxos. Então, eu preciso da lipase para quebrar isso daí, liberar ácido graxo, para esse ácido graxo ser absorvido e cair no sistema linfático. Agora, quando eu tenho o ácido graxo de cadeia média, de cadeia curta, ele é absorvido na íntegra. Por quê? Porque ele tem uma característica muito hidrofílica, digamos assim. Entendi, obrigada. Então, ele não precisa de lipase pancreática, mas a lingual precisa, né? É que eu vi isso no livro e eu achei um pouco confuso. Precisa. Sim. Não, ótimo. Eu estou aqui falando assim, gente, precisa. Porque em algum momento ele também tem que ser quebrado. Então, ele já vem quebrado da lipase lingual, ele já começa a ser... Eu estou em final de aula. Deixa eu te responder isso aula que vem. Eu estou falando besteira, Natália. Tá bom, obrigada. Assim, mas, Natália, você me faz um favor?
Porque eu já não estou levando o raciocínio muito bem, não. Na aula, amanhã você me lembra disso de novo? Lembro sim. Você me faz favor? Vamos encerrar aqui, porque eu estou começando a confundir CRE com LE. E aí amanhã eu te respondo direito. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá? Até amanhã, então. Até amanhã, professora. Tchau, Beijo, professora. tchau.